Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia e vamos ler a palavra do Senhor no livro de Filipenses, no capítulo 1 e começando pelo 18 até o 20, que é a palavra do Senhor. Mas que importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo vosso socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Essa palavra aqui do Senhor, ela fala sobre a palavra do Senhor ser pregada, né? Ser levada, né? Não importa como ela seja levada, o que importa é que ela seja levada, né? Por quanto seja disto, me resultará salvação. Aqui no capítulo 19. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo vosso socorro do Espírito Santo de Jesus Cristo. Não importa a forma que você pregue ou a quem você pregue, sempre vai ser importante você levar o nome de Cristo, né? O nome de Cristo, ele é muito importante a gente pregar, porque Cristo é a chave para a nossa salvação, né? Ele sofreu tanto naquela cruz, naquele Calvário, né? Perdão. Ele passou por tantas humilhações por nós e nós não queremos, às vezes, passar por uma humilhação, porque a gente pensa, se for falar o nome do Senhor, alguém vai nos repreender, alguém vai nos apontar. Mas quantos dedos não foram passados no rosto de Jesus, né? Quando ele estava sendo maltratado, levado a seu Calvário, né? E hoje a gente passa dias de repreensão, né? Eu vi mesmo um pregador na internet, ele pregando lá nas ruas de São Paulo, e as pessoas apontando muito para ele, porque ele está levando a palavra do Senhor. Teve até lá um cidadão que ele é homossexual, ele ficou em cima, pressionando, perdão, um pouco de tosse, mas mesmo assim eu vou continuar. Ele ficou pressionando, querendo humilhar aquele pregador, e pessoas em volta achando bonita aquela situação, né? Muitos chegando até a zombar dele, mas não sabem eles que aquele pregador está no caminho certo, né? Está preparando, está limpando seu caminho, né? E aqueles outros estavam colocando espinho no seu caminho, né? Você já pensou você mesmo passar num caminho, você pegar uma vassoura, sair ajeitando o seu caminho, que você sabe que você vai passar ali algum dia, você vai passar tranquilo, né? Você vai passar sem preocupação nenhuma, porque você preparou o caminho antes de passar por ele, antes de andar por ele, né? E aquele que estava tirando onda, que nem de hoje, né, na linguagem de hoje, tirando onda lá do pregador, ele estava jogando espinhos, né, no seu caminho. E você já pensou você passar por um caminho
e aquele caminho todo está forjado de espinho. Como vai ser a sua situação quando você chegar no final daquele caminho? E não importa o quanto vão apontar você, o quanto vão lhe tentar lhe desviar, tenha calma, peça sabedoria a Deus, peça discernimento ao Espírito Santo que ilumine, que nem iluminou aquele pregador, que ele momento algum levantou a palavra contra as agressões verbais que ele estava levando, e muitas vezes ele leva até física, né? Empurrões, mas mesmo assim ele não parou de levar a palavra do Senhor. E a gente não pode parar de levar a palavra em Cristo. A gente não pode parar de falar que Cristo é o único caminho. Cristo é o único caminho. Não importa o que você tenha feito de errado ou que esteja fazendo, a partir do momento que você conhecer a Cristo, não importa que você se arrependa de coração e você realmente conhecer a Cristo, o seu caminho vai ser varrido. Jesus vai apagar do seu caminho, vai passar uma vassoura nos seus pecados. E consequências virão, né? Que a Bíblia mesmo fala das consequências do pecado, né? Que nem aconteceu com Davi e com muitos e muitos, né? Mas pela misericórdia de Deus, um coração arrependido, muitos se salvaram do pecado, né? Alcançaram graça no Senhor. E olha que naquele tempo o Messias, o Salvador, não tinha vindo ainda, né? No Velho Testamento, eles estavam preparando o caminho para Jesus. Muitos se afastaram no meio do caminho, muitos continuaram. Mas aqueles que continuaram porque eles prepararam o caminho. E a gente devemos preparar o vosso caminho para o céu, né? A gente deve todo dia a gente zelar pelo nosso caminho, fazer um caminho zeloso. E a forma mais fácil de agradar a Deus é fazer o que é certo e se libertar do ódio. A gente também tem que orar mais, a gente tem que tratar nosso corpo em santidade, né? Não se sujar com coisas dessa terra, com alcoolismo, com drogas, com prostituição, com mentiras, com falsos testemunhos. E isso aí nos afasta muito do Senhor. A partir do momento que a gente tirar tudo isso dos nossos caminhos, né? A gente vai se aproximar muito de Deus. E aqui no capítulo 29 de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, aí diz assim também, veja que palavra tão bonita: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Tá vendo que a Bíblia diz que a gente vai padecer pela palavra de Cristo. Mas a gente vai padecer aqui nessa terra. A gente vai padecer nessa terra. Mas a gente vai herdar um lugar que é tudo daqui vai ser diferente daqui, né? Tudo aqui, o sofrimento, o choro, as dores, as decepções, lá não vai existir. Porque é melhor morrer em Cristo do que viver com Satanás. É melhor morrer hoje em Cristo do que passar a eternidade com Satanás, né? Porque se você morrer em Cristo hoje, você vai morrer sem sofrimento. Você vai ao pó, e do pó você vai voltar. Que a gente não se engane que se a gente morrer hoje, a gente vai direto para o céu. Poucos teve a capacidade de, no momento de morrer, ou se não, um exemplo, Moisés, né? No momento da sua morte, o anjo veio e brigou com Satanás pelo seu corpo. E creio eu que Moisés está no berço de Abraão, né? No leito de Abraão. Se você for ver a história do rico e Lázaro,
você vai ver que o rico, ele viu Abraão, ele viu o leito de Abraão no céu, né? Quer dizer que essas pessoas, elas que pregaram sua palavra, levaram intensamente sua palavra, eles estão no céu, preparando um caminho para a gente, né? Para seus filhos, seus herdeiros. E nós somos os herdeiros da palavra, né? E o rico, sofrendo lá no inferno, que a Bíblia relata, ele pede misericórdia a Abraão, e Abraão diz: entre eu e você existe um abismo. Nada, veja, foi engrandecido o nome de Deus aí nessa parte aí, que ele diz: nada posso fazer por você, entre eu e você existe um abismo. E o jovem rico lá, ele pede para que Abraão mande alguém avisar seus familiares que façam o que é certo, que se arrependam, que adorem a Deus, porque ele estava sofrendo muito naquele lugar. E ele, por ter um coração duro, ele foi parar naquele lugar. E ele não amoleceu seu coração para Deus. O dinheiro o cegou. E Lázaro foi morar no leito de Abraão, né? E ele pediu que Abraão mandasse alguém avisar que não pecássemos, que não fizesse o que era errado, que a gente ia parar no inferno. Aí Abraão disse: para isso tem os profetas que levam a nossa palavra. E a gente tem que dar mais ouvido aos profetas. Hoje em dia mesmo existem muitas pessoas que profetizam a Bíblia e a gente leva por brincadeira. Hoje eu não levo mais, né? Mas levava por brincadeira, que nem aquele pessoal lá naquela praça em São Paulo. Levaram aquele profeta que estava levando aquela palavra, levaram ele como um palhaço. E Abraão mesmo falou ao rico que para nos abrir nossos olhos já tem os profetas. Vamos dar mais atenção aos profetas que estão profetizando palavras, tanto boas como ruins. Porque as palavras ruins, eles não estão profetizando que vai acontecer, que é para o nosso mal. Eles estão profetizando porque está escrito que vai acontecer. E ele está dando uma direção para que nós, se passarmos por ela, passamos sem sentir dores. E se nós sentimos dores, que sintamos dores pela salvação. Porque se morrer em Cristo, a gente morre salvo. A gente tem que morrer em Cristo. A gente tem que morrer logo desse mundo. Se a gente morrer desse mundo, nos apartar desse mundo, não existe barreira que nos afaste da salvação. A única barreira que nos afasta da salvação é o mundo. Que relacionado ao mundo, quando eu digo mundo, é porque o mundo não tem nada de bom para dar a ninguém. Não o planeta, nosso planeta aqui tem tudo de bom para nos dar. Ele nos dá o oxigênio, nos dá o alimento, os rios, mares, montanhas, tudo que tem aqui é da Terra, né? É o planeta que nos dá a natureza. Eu estou falando o mundo, é o pecado. O pecado é o mundo. A Bíblia me fala o mundo, os prazeres do mundo. E os prazeres do mundo não levam nós a nada. Aquilo é uma alegria temporária, né? Você veja que se a gente praticar alguma coisa desse mundo e a gente estiver conhecendo a Deus, quando um pouco tempo depois a gente está com uma frustração, né? Porque a gente não consultou a Deus, não orou a Deus e a gente fez alguma coisa que não agradou a Ele, mas por a gente estar conhecendo a Deus, a nossa mentalidade, ela nos incrimina a nós mesmos, né? A nossa consciência ela fica batendo ali. Por que a gente está fazendo aquilo?
E aquilo já é um sinal que Deus está entrando na sua vida. Porque quem fala o que é errado e não se sente mal, é porque ele não conhece a Deus. E se ele conhecer a deuses, aí é problema dele, né? A gente não deve conhecer a deuses da terra, a gente deve conhecer a Deus. Que deuses não salvam, quem salva é Deus, Jeová. Que Deus tem vários nomes, né? E a gente tem que se apegar cada dia mais em Cristo, para que cada dia Ele interceda mais por nossas vidas e que venha nos afastar do pecado, e a gente também querer nos afastar do pecado, né? Que o pecado é terrível. O caminho do pecado é o caminho do inferno, né? Para falar a verdade, com palavra mais forte, mas é isso. O pecado só nos leva ao inferno. Pecado não nos traz nada de bom. A única coisa que o pecado traz é a desilusão. A desilusão vem do pecado. E pensa num negócio ruim, o cara fica se iludir com o mundo e a gente não abrir os olhos para Deus, né? Que a gente, quanto mais faz o que é errado, mais a gente acha que está certo. Mas a partir do momento que você der uma brecha a Jesus e deixe uma pequena palavra dele entrar na sua vida e você começa a entregar seus caminhos a ele, momentos de fraqueza sempre pode acontecer, né? Você está um dia fraco, você não lê muito a Bíblia, você não, como é que se diz, não orar. Isso aí pode acontecer, mas tente que não aconteça, porque que a oração é que nem uma gota d'água pingando em uma pedra. Ela bate tanto, a água ela bate tanto que a rocha ela pode ter 100 metros de profundidade, mas se tiver uma gota constante caindo a uma certa altura nela, vai chegar um dia que ela corta essa pedra. A mesma coisa assim é a oração. Se tiver uma pedra que esteja lhe pressionando, que esteja lhe afastando da salvação, da prosperidade, de um amor, de um relacionamento saudável, comece a orar, comece a insistir em oração. Não importa que passe 1 ano, 2, 10, você orando, mas chegar uma hora essa pedra, essa gotinha de oração, todo dia você está derramando, vai chegar um dia que vai cortar essa pedra e vai abrir passagem para a salvação em Cristo, né? Que a oração ela é forte. A oração sincera ela chega a Deus mais rápido que a velocidade da luz. Tá entendendo? Que a velocidade da luz, que é a medição mais alta que tem, é da velocidade da luz. Ela chega a milhares de quilômetros, né? E a oração ela chega instantaneamente no coração da gente e chega no alto, porque Deus se agrada do coração sincero que ora em sinceridade, né? Não precisa ser uma oração repetida, não precisa ser uma oração de 2, 3 horas. Às vezes uma oração com 4 ou 5 palavras, ela é tão forte que ela quebra aquela pedra. Você não precisa nem esperar anos, às vezes em segundos, uma oração rápida, honesta, de coração quebrantado, ela chega nos ouvidos do Senhor e muda seu cativeiro naquele momento, né? Porque Deus ele se agrada de quem ora e agradece, né? E não só a oração, e esquecendo de frisar isso, o agradecimento
Será que hoje a gente já agradecemos a Deus por o que Ele tem feito nas nossas vidas? Agradecemos a Deus pela saúde dos nossos familiares, pelo alimento, não importa qual seja o alimento que você tenha na sua casa, mas você agradeceu pela sua casa. Mesmo que você mora numa casa de aluguel, mas se você está com aluguel em dias, a casa é sua. E você agradecendo a Deus por aquela casa que não é sua, Deus está preparando uma para você e pode ser 10 vezes melhor, 1000 vezes melhor do que a que você tem. Porque o agradecimento sincero pelo que você tem, pelo que você não tem. Mas, Leandro, eu vou agradecer por uma casa que não é minha. Sim, você tem que agradecer. Deus não está lhe dando em condições de você pagar essa casa, esse teto é seu. Se você pagou hoje, durante 30 dias você é proprietário. Você pagou de novo o aluguel, você é mais proprietário de 30 dias. E quanto mais você agradece e paga aquela pessoa com agradecimento por ela ter lhe alugado aquela casa, Jesus vai botando lá uma fichinha. Essa fichinha é uma pedrinha, né? Um tijolinho. Vai chegar uma hora quando você menos esperar, Deus vai lhe dar a condição de você comprar uma casa, ou se não for do seu agrado, você construir uma casa. Porque a gente somos herdeiros da promessa de Abraão. Eu sou herdeiro da promessa de Abraão. Deus prometeu dar uma terra que farta, abundante, que nele prometeu a Abraão, que nele ordenou a Moisés que voltasse àquela terra, que manava leite e mel, uma terra no meio do deserto, mas Deus disse que aquela terra manava leite e mel, e o leite e o mel eram as coisas boas que tinha naquela terra, em abundância. Naquela parte que era chamada de Canaã, que hoje é uma parte Egito, Israel e outro país, se eu não estiver enganado, é a Jordânia. Ele tinha um vale, né, que era o Vale do Rio, e por ser um local muito árido, muito seco, só crescia a agricultura quem tinha um poço na sua terra, ou senão no Vale dos Rios, né? Porque quando acontecia de ter uma chuva ou alguma coisa, levava aquela areia e ficava as terras férteis. E essa terra, quando Abraão chegou nela para habitar, já tinha gente morando nela. E Abraão não tomou nada de ninguém. Abraão chegou na terra que Jesus tinha prometido e chegando lá ela já estava ocupada. E Abraão, por não orar a Deus, por a promessa que Deus tinha feito, na hora ele pegou e ficou nervoso e pegou seus servos e servas, sua família, e saiu vagando no meio do deserto. Mas Deus tinha mandado ele ficar naquela terra. Mas no momento que ele viu a primeira adversidade, que era aquele soldado daquele pessoal que habitava lá, o nervosismo, que ele não chegou a orar naquele momento, ele tinha que ter orado a Deus e pedido discernimento. Ele saiu como um louco no deserto. E nessa loucura levou ele ao Egito. Mas mesmo assim Deus estava com ele, que ele era um homem agradável a Deus. Chegando no Egito, eles foram recebidos quase como escravos. E Abraão chegou no Egito um homem muito rico. Abraão era um homem de posses. Desde a saída da terra do seu pai, ele era um homem próspero. E quando chegou no Egito, ele soube que o faraó era um tirano. O faraó estava atrás de uma mulher de beleza, e ele, com medo de ser morto e perder sua esposa e seus servos, né? Não de amor que ele tinha, mas de amor à sua família, né? Que seus servos para ele eram uma família. Eles
proclamaram uma mentira, né? E essa mentira fez com que o rei levasse sua mulher e tomasse como esposa. Mas como Deus tinha prometido que quem fosse inimigo de Abraão era inimigo de Deus, esse rei pegou uma enfermidade que ninguém conseguiu descobrir o que era naquele momento. E ele, quando descobriu que Abraão tinha proclamado uma mentira, ele disse: por que fizeste isto comigo? Levanta a saída do teu Deus contra mim. Vai-te embora daqui e leva tudo que tu tocaste. Tudo aquilo que Abraão tocou no tempo que passou no Egito foi dado a ele. Abraão chegou rico no Egito e saiu 2 vezes mais rico do que o que tinha. Até Agar depois foi dada a ele como servo para ter um filho, Ismael. Ela só porque Sara tinha tocado nela, teve que levar ela. Veja só, quando a gente está com Deus, até quando a gente erra, Deus conserta e nos dá em dobro. Deus deu em dobro. Abraão chegou lá rico, saiu 2 vezes mais rico. E não digo a vocês mais para qual foi a terra que Abraão voltou. Abraão voltou para a terra de Canaã, a mesma terra que ele tinha ido anos atrás e que Deus tinha mandado ele ir, e ele chegou lá e estava ocupada, ele não soube dividir, não soube falar, saiu de lá corrido e ele voltou para a mesma terra. Chegou lá, ele fez um pacto com os moradores daquela terra, que os inimigos deles seriam inimigos dele também, e vice-versa, né? Veja só, por falta de uma oração, de um tempinho a mais, se Abraão tivesse tirado um tempinho a mais e tivesse orado, tivesse falado com Deus, ele não tinha passado essa viagem de ir e voltar ao Egito com sua família e ainda quase se tornarem escravos, ou talvez morrerem lá, né? Serem mortos por Faraó. Mas com uma promessa que Deus tinha feito a eles, era uma promessa forte, e ele levava a palavra de Deus muito a sério. Mesmo ele tendo proclamado uma mentira lá, Deus trouxe ele de lá, preparou e deixou ele em Canaã. Em Canaã foi dado tudo aquilo que Deus tinha prometido a Abraão. Ele foi dado, ele recebeu até a visita de Deus, dos anjos de Deus. Antes deles irem destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, eles passaram e fizeram uma visita a Abraão. E nessa visita eles declararam que com 1 ano depois eles iam voltar lá, que Abraão ia ser pai. A esposa de Abraão duvidou e ela na hora ela deu um sorriso debochado, e Deus, o anjo, chamou, quando ela veio aonde eles estavam, ele repreendeu ela, que não confiou na palavra, que ela riu, e botou o seu nome Isaac. O nome Isaac diz sorrir, risada. Ela sorriu por não acreditar que uma mulher com mais de 90 anos poderia ser mãe. E a promessa de Deus foi tão grande que Abraão, com quase 100 anos, Abraão se tornou pai. A sua mulher, que era estéril, se tornou um ventre frutífero, frutificou. Não importa o que seja, você plantou uma árvore hoje, ela pode passar quantos anos seja, mas se você planta ela, rega, ela vai dar fruto. Isso também é nas nossas vidas. Se você está plantando uma semente e todo dia você rega ela, uma semente em Jesus, ela vai dar fruto. E o fruto que você vai herdar é o fruto mais forte que você pode herdar. É um trono no céu. E o único caminho hoje, um dos caminhos e o mais fácil da gente chegar ao céu, e talvez é o único, perdão, é Jesus.
Jesus é o único caminho, não tem outro caminho. Perdão pela palavra que me fugiu da mente. Jesus é o único caminho pela salvação. Não tem outro caminho. Não importa a gente querer fazer de outro jeito. A gente só vai chegar na salvação através de Deus, primeiramente Deus, segundo Deus, terceiro Deus. A gente tem que se apegar com Ele, que se apegando com Ele, a gente vai chegar à salvação. E se quem não quiser se apegar, que Jesus tenha misericórdia e interceda por eles, né? Que Ele é intercessor fiel, e mesmo você errando até o último minuto, nós errando até o último minuto, Ele não vai desistir da gente. Enquanto a gente ainda estiver respirando e escutando, Ele não desiste de nós. Se ainda que a gente se arrependa, antes da gente bater o coração pela última vez e for um arrependimento sincero, a gente ainda pode herdar a salvação. Essa era a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Eu sei que comecei falando de Jesus e acabei falando até em Abraão, mas é porque é o obedecer, o agradecer, nos leva ao caminho do Senhor, nos leva a Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração para que Deus receba essas palavras. Querido Deus e amado Pai, Senhor, assim como o Senhor guiou, Senhor, a Abraão com a sua família e levou, Senhor, aquela terra, e ele lá, Senhor, prosperaram tanto, Senhor, cresceram como as estrelas do céu, como as areias do mar, Senhor, que foi a promessa que o Senhor tinha feito naqueles tempos, Senhor. Que venha, Senhor, ser as nossas vitórias, Senhor, não só financeiramente, Senhor, mas espiritualmente, na nossa casa, na nossa família. Que nossos filhos, Senhor, venham crescer conhecendo a Tua palavra, Senhor, e se afastando do mal, Senhor. Que daqui para frente, Senhor, vai acontecer, Senhor, que venha ser para abrir os olhos, Senhor, daqueles que não querem ver. E aqueles que estão na Tua palavra, Senhor, que cada dia mais venham ficar mais forte e conhecer a mais, Senhor, para que não se desvie e que não caia no caminho da perdição. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que Deus nos conforte todos os dias. Muito obrigado, Senhor, por essa semana tão abençoada. Amém.